por causa do tempo, mas conforme eu vou falando, eu vou pedir para minha assistente, Eliette, que aqui eu cumprimento também, você ficou escondida e eu te esqueci aí. A Eliette tem me acompanhado há algum tempo, né? Ela está iniciando no júri, e para fazer júri ou em qualquer outra atividade, a gente tem que fazer um estágio, né? Porque senão a gente não aprende. A carga da faculdade, ela é legal, é obrigatória, mas a gente aprende mesmo. Na minha época, ela colocando a barriga no balcão, né? Hoje o processo digital está muito acessível, mas é na trincheira, né? É justamente no plenário onde você está hoje. Você conseguiu? Está tudo tranquilo? Tá. Bom, preliminarmente, meu nome é Paulo Sérgio, sou advogado criminalista já há 20 anos, né? Fui estagiário também da Procuradoria da Justiça, que era antiga, que fazia os papéis da Defensoria Pública na época. Hoje estou defendendo o réu Dilan. Dilan, aqui está nos autos, folha 1154, uma certidão, tá? De antecedentes criminais. Então, essa certidão, ela consta sempre a ficha dos acusados, tá? A única passagem que o Dilan tem pela polícia, conforme ele mesmo falou aqui, né, que nunca teve preso, nem quando menor, é em relação a esses autos, tá? Fórum Criminal do Júri, segundo a vara do júri, aqui estão os crimes e também, né, os recursos que foram feitos até hoje, tá? Dilan, como eu disse, também trabalhava desde os 13 anos, desde muito cedo, né? E até por isso que o pai da vítima o conhecia, porque eles moram ali próximos, né? São bairros próximos, e ele vendia ovo ali por toda aquela região, então, de fato, era conhecido ali, e era um rapaz que trabalhava desde a pouca idade e trabalha até hoje, conforme ficou demonstrado também nos depoimentos dele, né? Mesmo na época dos fatos, ele trabalhava em 2 empregos, no final de semana, junto com o Juninho entregando pizza, e na semana na transportadora Rico, conforme ele falou e conforme também está comprovado nos autos. Ele também é microempreendedor, né? Então a gente está falando de um cidadão de bem, né? Um cidadão que hoje está aqui sendo submetido ao tribunal do júri, né? Que é o tribunal legítimo, né? A defesa não vai aqui fazer a defesa do acusado com base na absolvição que ele teve num tribunal que a justiça não reconhece e também nós não compactuamos, não fazemos apologia ao crime. Mas a gente tem que estar aberto para a realidade que, infelizmente, hoje o crime organizado, ele permeia a nossa sociedade. Antigamente o crime organizado era só nas favelas, nas biqueiras, hoje ele está difundido hoje na grande sociedade. A gente basta ligar a televisão, abrir os nossos aparelhos de telefone, entrar na internet que a gente vê. As pessoas hoje estão praticando crime usando terno e gravata, lavando dinheiro em empresas, em postos de gasolinas, em escritórios. Hoje você vê casas noturnas que abrem do dia para a noite, né? E é lavagem de dinheiro por conta do crime organizado. E na periferia é muito pior, porque na periferia são pessoas que ficam refém dessa marginalidade e ali tem uma lei que permeia, né, toda e qualquer situação que envolva a polícia, antes é sempre levado para quem mora naquela comunidade. Se isso não acontece, é expulso, perde a casa ou perde-se a vida. Isso é uma realidade. Isso aqui não é tese de defesa, estou falando da vivência, do local onde eles moram, né? Extremo da Zona Norte, para o lado do Jardim Corisco, ali, para aqueles lados lá no fundo, beirando a Fernão Dias. E dentro desse particular, a gente não tem como apartar essa situação. Mas a tese da defesa vai pautar, na verdade, na prova. Toda a prova que foi produzida nos autos é a tese que a defesa vai sustentar. O promotor mesmo falou que, independente de tudo, se eu estiver errado, pode me corrigir, que a prova que ele tinha era o testemunho do Ananias. Ele foi muito, né, imparcial quando ele fala que todos os relatórios de perícias acabaram sendo conclusivos. Eu também vou explicar o porquê, tá? A gente, olhando os autos, a gente que já está trabalhando já há bastante tempo nesse processo, desde 2019, a gente não pode fechar os olhos que foi um crime horrendo, um crime terrível, um crime hediondo, um duplo homicídio, que chocou aquela sociedade, chocou aquela população, tá? O crime existiu, de fato existiu. A gente também se compadece com o pai
que veio aqui prestar depoimento, mas a defesa tem que exercer o trabalho. Se eu não exerço o trabalho, o próprio promotor pode alegar que o réu está sendo indefeso. Então eu tenho que fazer, evidentemente, todos os questionamentos que eu entendo que encontra a guarida na minha tese de defesa. O promotor tem a tese de defesa dele. A defesa tem a dela. Então, toda a prova que a gente produz durante o interrogatório é pautado naquilo que a gente vai sustentar para vossas excelências, que vossas excelências que são juízes e juízas de fato e de direito. Então, tanto é que o próprio promotor também reconheceu que a vítima falava, não, tá tranquilo, pode deixar que eu fale, falava olhando nos olhos, porque ele entendeu que é um papel do advogado, é uma profissão lícita. Existe advogado trabalhista, existe advogado da área da família, previdenciária, e existe o advogado criminalista, que também é uma profissão lícita. Então, independente de toda essa tragédia, e de toda a dor, e de todo o trauma que causou, né, em toda a família, porque independente do filho ele ter envolvido com criminalidade no passado ou não, é filho. E sempre vai ser filho, o pai sempre vai amar e o pai sempre vai sofrer. Então, na verdade, o que a defesa vai mostrar aqui, se eu conseguir durante o tempo, é que o senhor Ananias, ele está agindo por uma forte emoção, ele está abalado emocionalmente. Ele já conhecia o réu, então isso daí a gente não nega, porque o réu vendia ovos lá naquela região. Ele conhecia o réu trabalhando. E o réu teve lá mesmo à tarde, tá? E ele viu o réu e conheceu o réu porque o próprio réu de lã falou que tirou o capacete. Então, ele era conhecido, pelo menos, do pai Azarias. Então, existiu, né, esse reconhecimento. E o que aconteceu lá foi uma coisa reprovável, né? O fato dele ter passado lá, e eu vou provar também para vossas excelências que há mais uma confusão, ele não passou empinando a moto. Não vai mudar nada a história, mas só para a gente mostrar que às vezes a pessoa imbuída numa violenta emoção, ela pode dar depoimentos contraditórios. Eu não estou falando que ele é bandido, que ele veio aqui para mentir, porque ele está violentamente emocionado. Ele perdeu 2 filhos numa tragédia dessa, um tinha 14 anos. Então, dentro desse contexto, todas as testemunhas presenciais dizem que a moto passou sim, e ele também fala que passou rapidamente, ou correndo. Ninguém fala de empinar, só o senhor Azarias que fala de empinar, além de outras contradições que a gente vai trazer aqui também. Eu só preciso rebater algumas coisas que o doutor promotor falou, para mim poder conseguir entrar no mérito. Você grava o tempo para mim, por gentileza, para a gente não perder, né, os detalhes mais importantes, porque pode ser que o promotor não venha para a ré, porque a gente fica refém, tá? Bom, os investigadores que fizeram, tá, a perícia, o DHPP, que fica aqui no Palácio da Justiça, na Luz, onde fica a delegacia antissequestro, o DOP, e as áreas de homicídio de um modo geral, essa delegacia que é especialista quando ocorre crime contra crianças e adolescentes, crimes cibernéticos, raciais, é tudo naquele prédio lá, sabe? É um prédio semelhante ao do DEI, que combate o crime organizado de uma forma diferenciada, que é mais roubo, sequestro, facção criminosa e organização. Lá são departamentos especializados. Lá eles também têm departamento de inteligência e de perícia, que depois eu também vou mostrar. Mas falando rapidamente, os investigadores que fizeram as investigações e fizeram o relatório são policiais que foram em loco, que foram no local. Eu não sou contra a perícia da Polícia Técnica e Científica, mas ela faz o laudo dela de acordo com o que é encaminhado para ela. E eu vou deixar demonstrado aqui também que, apesar do doutor promotor ter tomado esse cuidado, ele não deu elementos suficientes para o perito fazer um laudo de excelência. E existe uma falha muito grande no laudo, que a filmagem vai mostrar, o laudo da Polícia Civil vai mostrar, que combate aí o laudo da Polícia Técnico-Científica. E de qualquer forma, o laudo que o promotor tanto falou, da Polícia Técnico-Científica, que são de fato especialistas, que são imparciais, que são peritos, deu inconclusivo. Então é bom ressaltar isso, e ele também falou para vossas excelências, tá? Em relação
ao laudo da polícia técnico-científica, por que vai ter uma diferença? A polícia civil, ela identifica a casa, o número, e identifica a câmera que filma aquela casa. Né? Quando o doutor promotor pediu, tá? Segundo o relatório do perito que eu vou mostrar, ele não informou qual era a casa, quais eram as características da pessoa que ia ser submetido, foi apenas uma foto, tá? Que é a foto que ele mostrou, tá? Roupas e detalhes específicos nesse sentido, tá? E aí eu vou mostrar onde houve essa contradição nos dois laudos e na filmagem, tá? E o importante de tudo isso é que foi periciado, que houve perícia, tá? Deixa eu ver o que mais que o promotor falou, tá? Eu não vim aqui sustentar a defesa do acusado com base na absolvição que ele teve no Tribunal do Crime. Até porque não serve para nada para nós aqui, tá? Agora, o que é fato é que ele foi levado para esse Tribunal do Crime, o próprio senhor Azarias falou aqui, e falou também lá, que esteve lá, só que ele falou, olha, por mim não faça nada com ele, deixa a justiça para Deus. E também avisou os filhos deles para não fazer nada, que estavam presentes. E ainda tem um depoimento dele aqui em juízo que ele fala, mas você sabe como é jovens, né? Ou seja, não houve os mais velhos. Em relação ao que o acusado falou aqui, de uma prova que o absolveu lá no Tribunal do Crime, tá? E que a gente não vai usar isso para pedir a absolvição dele, nós vamos usar as provas que a gente tem nos autos, existe de fato, dentro da criminalidade, o que ele mesmo falou. Quando uma coisa é discutida no Tribunal do Crime, e eles chegam a um veredito, tá? Eles põem uma pedra, ninguém mais pode mexer nisso daí. E quem levou as provas, levam de volta. Só que não pode ser mais usada. A pessoa que usa isso, corre risco de perder a vida. Então essa prova jamais vai vir para os autos. Eu fui atrás, sim. Tá? Eu fui atrás dessas provas, pedi para muitas pessoas, mas não vem. Muitas pessoas falam que viram, mas não entregam por causa disso. Já foi resolvido. Então, infelizmente, permeia, né, a voz, né, do silêncio. As pessoas não podem confrontar o crime organizado porque também não tem para onde ir depois. Infelizmente tem que voltar para casa. Inclusive, para o réu estar aqui hoje é porque, pelo menos para aquele tribunal, ele passou. Pode ser que os senhores o condenem hoje aqui, ou absolvam, tá? Por aquele ele passou. Mas o que vale é hoje. Mas os senhores têm que saber, para julgá-los, o que aconteceu até ele chegar aqui. Em relação às filmagens e fotos, eu vou mostrar aqui também que o réu, de fato, levou essas filmagens lá na delegacia de polícia. E é justamente essas filmagens que a gente vai reproduzir que foram periciadas, tá? Então faz parte do processo. Foi falado também pelo próprio promotor e também pelo doutor que me antecedeu que a moto foi periciada só 6 vezes. Aliás, só 6 meses após os fatos. Uma moto que usa para trabalhar, com 2 em cima. Uma moto que eles mesmos falam que usavam para empinar, isso tem nos autos também. Eram jovens que usavam essas motos para paquerar. Numa comunidade, em um bairro periférico. É normal que essas motos tenham avarias. E o promotor mesmo mostrou aqui que avarias não era uma avaria de pouco tempo. Era de longa data. Então, é normal que aquelas motos estejam daquele jeito. Elas não foram periciadas no momento do crime, foi periciada depois. E outra coisa, o delegado de polícia, quando fez as investigações, ele denunciou também um dos acusados por fraude processual. Ele indiciou, na verdade. Mas o promotor não denunciou ele por fraude processual. Então não tem que falar que houve fraude na moto ou que mexeram na moto. Se houvesse, ele mantinha o indiciamento que o delegado fez. Ele denunciava também por esse crime, mas ele não denunciou. Então não há que se falar. É que eu não costumo atrapalhar a sustentação de tese, porque eu também não gosto de ser atrapalhado. Mas é uma grande realidade. Se tivesse feito adulteração na moto, né, a moto, quem adulterou, né,
deveria ser denunciado e também responderia por esse crime aqui, porque nesse caso o principal, o acessório acompanha o principal, esse crime também viria aqui para os senhores. Dentro desse contexto também, o senhor Ananias, ele fala que reconhece a moto, que é a mesma moto lá no momento do crime. Contudo, restou provado que a moto ficou trabalhando com o Juninho nesse horário. Então não tinha como essa moto estar lá com o Dilan. Até porque as características da moto, conforme ficou provado aqui, ela é uma moto diferenciada, ela é azul, branca e vermelha. Na verdade, ela saiu quando fazia muito sucesso o Capitão América, então foi em homenagem ao Capitão América. Então por isso que a dona da pizzaria, ela é muito clara em falar, nossa, essa moto qualquer um que bateu os olhos conhece, uma moto que chama a atenção. O acusado, quando depôs aqui, eu não entendo de moto como ele disse que é uma moto limitada, são poucas que tem. Então, se esta moto tivesse lá na cena do crime, todas as outras testemunhas também teriam visto essa moto, como também não viram, e nós vamos mostrar aqui. Só ver o que mais o promotor falou. Em relação à perícia, que também não pôde afirmar que a moto, todas as perícias foram inconclusivas, tá? Nenhuma apontou, né? E também não disse que não era e também que era. Que a moto parecia que foi mexida no escapamento, só que é uma moto do ano 2016, né? Essa moto foi apreendida em 2019. É normal uma moto que roda desse jeito, que precisa fazer algum ajuste ou algo do gênero. E normalmente esses jovens, eles trocam o mesmo escapamento, eles mexem nessas motos. Eles gostam de fazer barulho. Então, é normal. Isso daí não foi para burlar o crime. Adesivos também é normal que se coloquem adesivos depois de 6 meses ou antes. Jovens, eu não colocaria. Eu acho que fica até horrível. Em relação à Herbes, você pode colocar aquelas folhas da... A Herbes são a que o promotor falou das antenas, tá? Eu não vou atacar nem as vítimas nem as testemunhas, mas eu vou falar o que consta do processo, o que consta dos autos. Quem disse que a vítima já foi preso foi o próprio pai dele aqui, né? Por tráfico, e também quando ele fala que ficou 2 anos e que provou, era um latrocínio contra um GCM, né? Isso daí a própria viúva fala nos autos. Eu também vou demonstrar para vocês. O único ficha limpa aí é o menor e os réus que hoje estão aqui. O próprio pai do Dilan disse que o filho nunca usou drogas, falou aqui na frente de Vossas Excelências que desde os 13 anos trabalha vendendo ovos, trabalha em 2 empregos, nunca passou por uma fundação casa, ou seja, nunca teve contravenção penal, nunca foi nem apreendido, nem como menor. Eu entendo que o promotor, ele deveria também ter pedido a absolvição em relação ao Dilan. É que o Dilan houve uma coincidência muito grande dessa briga e depois da execução, que não restou morte. Então tudo isso leva a crer mesmo, as pessoas pensar que foi ele, houve uma briga que antecedeu. Só que as provas vão demonstrar que ele não esteve lá nesse horário, tanto pelas antenas, como pela própria filmagem que a gente vai apresentar aqui para vocês. Mas, dentro desse mesmo contexto, se o promotor pede a absolvição, e não que não tem que pedir menos a absolvição do Reinaldo Júnior. Fez muito bem, eu cumprimento por isso, mas deveria ter pedido também o Dilan. Por quê? O principal acompanha o acessório. Se a tese de defesa dele é o Ananias e fala que viu a moto, que conhece a moto e que não tem dúvida, mas a moto não estava lá, a moto estava com o Juninho, né? Então não tinha como o Juninho trabalhar com essa moto no horário do crime, conforme, né, a própria patroa deles na época falou, e ela está lá num outro momento no crime. Então a gente entende, né, essa emoção por parte aí da vítima. Larissa,
é a viúva. As folhas 36, tá? Eu vou fazer um resumo rapidamente. É a mulher que esteve presente, que estava lá com ele o tempo inteiro. É a esposa da vítima Azarias Lima. A festa ocorria na casa de uma amiga da mãe de Azarias, de nome Sueli. Por volta das 17 horas, uma moto passou rapidamente, rapidamente, ninguém fala que estava empinando, acima da velocidade, ela fala detalhe, rapidamente e acima da velocidade. E algumas pessoas que estavam na festa, na rua, chamaram a atenção do motoqueiro. E aí iniciou uma discussão. E aí ela fala agora o outro momento, tá? Nessa discussão, ainda dentro desse momento, ela fala que o rapaz estava de capacete na discussão, tirou o capacete, conforme ele mesmo falou aqui, e ele não nega que teve lá nessa discussão, no primeiro momento, que a depoente esclarece que o rapaz estava extremamente nervoso por ter sido chamado a sua atenção, que a depoente disse que houve uma grande discussão, mas ninguém chegou a brigar. No momento algum fala que ele estava drogado, com os olhos esbugalhados, e aqui vai restar provado, não só nesse como nos outros, que ela estava lá em loco, do lado do marido. Que o rapaz acelerou a moto e saiu do local. Que por volta das 20h50 estavam na rua, agora o segundo momento, o momento do crime. Quem estava na rua? É a Larissa que fala. Você abriu essas folhas? Abriu, né? Tá. Vossas Excelências conseguem acompanhar aqui na tela, né? Então, lá embaixo, né? Na primeira página 36. Que por volta das 20h50 estavam na rua a depoente, a cunhada Ana Cláudia, Felipe e Azarias, a vítima. Cadê o Ananias? E depois ela vai falar que o Ananias não estava. Momento em que uma moto com 2 indivíduos passou, e ela descreve a moto, que a moto era conhecida, moto Honda, ela não sabia se era 150 ou 160. Com indivíduos passou com 2 indivíduos, ambos de capacete. Já chegaram atirando. Que Azarias estava de costas para a rua e já tomou um tiro na nuca, de costas para a rua, caindo ao solo. Que a depoente afirma que Azarias tentou se levantar e tomou mais 2 tiros. Lá no finalzinho, que Lidiane, aqui é importante, gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, que Lidiane, cunhada da depoente, socorreu ambos ao Hospital São Luís Gonzaga, tá? Então, ela não fala nem que foi o Ananias que socorreu. Ele fala que socorreu, mas depois ela conserta. Não, o Ananias socorreu um, eu socorri o outro. Mas ele aqui emocionado, não está mentindo, ele está emocionado, ele fala que socorreu os dois. Um estava aqui, o outro estava ali, ele fala nos braços, no colo. Mas, na verdade, é confusão que faz parte da violência, do choque emocional que ele sofreu por perder 2 filhos, tá? E aqui, quem está falando é a viúva, tá? Que Azarias ficou preso 1 ano e 9 meses, em 2008, latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. E antes também foi preso por tráfico. Que esclarece que os autores eram jovens, possivelmente menores de idade. Então, esse é o depoimento dela. Aí depois vem o depoimento do Ananias, mas eu acho que eu fiz umas anotações em outro documento. Deixa eu ver se tem alguma anotação importante aqui. Eu preciso ganhar tempo. Que aqui ele faz o reconhecimento da moto. Ele reconheceu a moto e o réu não nega, que teve lá no primeiro momento. Depoimento de Felipe, Eliette, por favor. Folhas 201. Felipe é o amigo da vítima, que estava lá, né? Que ao se despedir virou as costas e viu e ouviu os tiros. Folhas 201. Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2020. Então, por volta das 17 horas, a rua Ribeiro de Vasconcelos, de frente ao numeral 150. Lá no meio ele fala: trata-se de um indivíduo de cor branca, forte, rosto firme, com barba e cor preta. Ele está falando desse episódio aqui, o seguinte: na rua Ribeiro de Vasconcelos, de frente ao numeral 150, Tremembé, também nesta capital, pilotava a motocicleta. Então ele reconhece a motocicleta, de cor branca, com detalhes azul e vermelho. Essa era a motocicleta colorida. Foi advertido por participantes de uma festa que corria no local. Ocorre, então, uma discussão, ocasião que tal indivíduo disse que ia voltar. Preliminarmente, a autoridade solicitou que ele reconhecesse, né? Então ele reconhece, né, a moto e também o indivíduo que esteve lá,
na parte da tarde. E ele também fala que teve lá e ele é qualificado aqui, tá? Então ele faz o reconhecimento. E aí, o Felipe, as folhas 198, as folhas 198, eu já li não, né? As folhas 198, as perguntas respondeu. Era amigo de Azarias, e ainda é amigo de toda a família, pois são todos vizinhos, que na data do ocorrido estava na festa de aniversário de Azarias, e que por volta das 20 horas, aproximadamente, acabou a comemoração, ficando algumas pessoas na rua. Que antes desse horário, às 17 horas, ele fala do evento lá, da moto vermelha, tal, né? Que o condutor da moto conduzia o veículo em alta velocidade, lá embaixo. Você consegue pôr aí o cursor? Em alta velocidade. Ninguém fala que está empinando. O fato dele ter falado isso não quer dizer que ele está mentindo. A gente está falando só para vocês entenderem que há uma confusão e a prova vai mostrar, e é normal que isso aconteça, tá? Bom, sendo que o mesmo voltou, começou a discussão, sendo que os mais exaltados eram Azarias e o indivíduo que pilotava a moto. Em momento nenhum ele fala que o senhor Ananias estava nessa discussão. Que o depoente disse a Azarias, deixa quieto, pois é dia do seu aniversário, que estavam muitas pessoas na rua, inclusive seus filhos. Que esse indivíduo estava sem capacetes e o depoente falava para o indivíduo sair fora. Indagado também se discutiu com o rapaz, o depoente fala que não. E aí ele conta mais um pouco sobre isso, que é o que nós já vimos aqui, que por volta das 20 horas, que é importante, momento dos fatos, tá? Não se recordando com exatidão, porém já era noite. Estavam na rua Azarias e alguns familiares, e que Azarias ainda disse ao depoente para levar ele lá em Guarulhos, tal. Mas ele disse que o filho estava em casa e se despediu de Azarias, dando-lhe um abraço, e virou sentido sua casa, e após 3 passos ouviu aproximadamente 3 disparos. E aí ele sai correndo em zigue-zague e um desses disparos pega a criança, tá? Esclarece o depoente que tentou pegar a moto. Então, é ele que tentou pegar a moto, não foi o Ananias. É mais uma confusão, que não é mentira, mas é uma confusão. Esclarece o depoente que tentou pegar a moto. Você está conseguindo acompanhar, Eliette? Tá. Tentou pegar a moto de Azarias para ir atrás dos autores, porém a moto não ligou. Indagado se a moto a qual ocorreu a discussão à tarde é a mesma moto que retornou por volta das 20 horas, esse estava lá no local. Pelo depoente foi dito que não. Que não se recorda, pois estava escuro. Porém informa que era uma moto da mesma cilindrada, 160, que não se recorda o barulho do escapamento das motos do horário das 17 e o outro das 20, que é a hora dos fatos. Que esses 2 autores estavam de capacetes, não sendo possível o reconhecimento facial. Indagado se o porte físico do rapaz da discussão é semelhante ao rapaz que efetuou os disparos, pelo depoente foi dito que chegou a pensar nessa hipótese, porém não tem como afirmar, pois o atirador não desceu da moto, e que esse tipo de moto, o banco passageiro, é mais alto que o banco do condutor. Então, esses capacetes fechados, e ele não mentiu, tem uns que chama Robocop, que ele abre todo assim, foi quando ele chegou lá todo aberto, tirou, ele mesmo fala que tirou, e no momento do crime todo mundo fala que ficou fechado. Então fica aberto o quê? Só a viseira, tá? E não a queixeira. Então nessa viseira é impossível você ver uma barba. Por isso que o Felipe fala que não deu para ver, porque eles estavam de capacete fechado. Esse é o Felipe. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Tá. Aqui nós vamos entrar, deixa eu só fazer um resumo do que foi dito em juízo da última vez, tá? Folha 36 eu já falei, né? Da Larissa. Ana Cláudia, folhas 42 e 43. Deixa eu ver se ela fala aqui que é alguma coisa importante. Ela fala aqui no meio, tá? Das folhas 922. Tá? Ela fala o seguinte, que a irmã de Azarias Lima Peixoto Lemos, que estava no interior da residência, onde ocorria a festa,
que não presenciou a discussão inicial entre Azarias e um rapaz de moto, que por volta das 20h45, a depoente estava na rua, pois já tinha acabado a festa, e seu irmão estava também na rua conversando com um amigo Felipe, na esquina. Então, o Felipe estava junto o tempo inteiro, até porque eles são amigos, e ele fala mesmo, principalmente em audiência, que é amigo até hoje. Momento em que uma moto, cujos sinais característicos ela não sabe informar, tá? Efetuou 3 disparos na direção de Azarias, e como o Felipe correu, acabou pegando em pau. Indagada se a depoente observou a cor da moto, por ela foi dito que não, que também não soube informar modelo, características, sabendo apenas que tratava de uma moto de pequeno porte, que os autores estavam de capacetes e que estavam de jaquetas, ambas pretas. Mais para frente, as folhas 44 e 45, só para ficar claro, aqui é o depoimento do senhor Ananias, o promotor já falou, vou falar rapidamente. No meio da folha ele fala, empinando a mesma, ou seja, que ele passou lá empinando, e ficou claro que ele não passou empinando, passou correndo, tá? E aí, para baixo dessa folha, dessa lauda, 923, que o rapaz disse, desculpa, eu errei, uma fala que ninguém falou sobre isso. Bom, e aí, disse que o rapaz ia voltar, que era aproximadamente 17 horas, que o autor virou a próxima esquina à direita, sentido bairro Joamar, e que o rapaz, no momento da discussão, estava de capacete levantado, da discussão, não tirando totalmente sua cabeça. Indagado, o seu depoente conhece o rapaz, por ele foi dito que sim, pois o depoente é vendedor de Cândida, e pelo bairro já viu o rapaz por várias vezes vendendo ovo da rua, que foi o que ele falou aqui também, que vendia ovo, tá? Ovo. Aí ele fala do episódio às 17 horas, mas o que é importante que eu havia narrado ali nas perguntas. Ele fala que após o futebol, depois ele explicou, não sei se era jogo do Corinthians, por volta das 21 horas, foram para a rua. Azarias e Paulo e o depoente ficou na porta da casa. Que o depoente ouviu um disparo, então já aconteceu um tiro aqui. E acreditou ser bombinha. Então ele não viu o que aconteceu, porque se ele ouviu um disparo e pensou que é bombinha, ele não está no local. E após o segundo disparo, ou seja, teve mais um disparo, o depoente olhou para trás, só no segundo ele olha para trás, e correu na direção de Azarias, que já estava no chão. Então ele não viu, ele ouviu. E quando ele chega, a vítima já está no chão. Então, é essa confusão que eu quero mostrar para Vossa Excelência, para que na hora que Vossa Excelência vejam as provas técnicas, tirem todas as dúvidas, tá? Que observou que Azarias tinha ferimento na nuca e outros 2 no rosto. Que de frente a Azarias estava Felipe, que correu em direção a Paulinho. De fato, também ele confirma que estavam os 2 lá próximos, tá? Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa importante. Lá no meio, tá? O genitor das vítimas, o senhor Ananias Peixoto, posteriormente foi intimado novamente as folhas 64 e 66. Folha 64 e 66. Quinto parágrafo, respondeu. Ratifica integralmente as declarações. Então ele ratificou tudo, tá? E aí ele reconhece a fotografia do indivíduo, de número 5, tratando de Dilan Ramalho, com o indivíduo que, em data de 24/2, do decorrente, por volta das 17 horas, estava lá, e ele estava mesmo, né, porque lá ele tirou o capacete e estava lá de cara limpa. Aí tem o depoimento do Dilan, né, na sequência, tá? Folhas 82 e 83, só para a gente ver se corrobora em relação ao que o promotor falou, né? Houve um mandado de busca e apreensão lá na casa dele, tá? E aí, quando ele diz que tem essas gravações e apresenta, tá? Lá no final, que na mesma noite, né, daquele domingo, o irmão do declarante, de nome Derito, chegou desesperado da residência, nós vamos ver isso na filmagem, do declarante falando que tinha recebido uma ligação telefônica dizendo que o declarante tinha matado na Vila Zildo e que estavam atrás dele, referindo-se à facção mencionada. Que quando o Derek chegou na casa à noite, que a gente vai ver nas imagens, que o filme é mais claro, tá? A foto é ruim mesmo. O declarante já estava dormindo. Que na segunda-feira à noite, e aí ele fala, né? Não foi só agora que ele falou
do sequestro dele, dos 10 dias de cativeiro. Ele fala aqui, ó, que na segunda-feira à noite, o declarante tomou conhecimento através de Rosilda, proprietária de uma lanchonete, que fica no final da rua Alfazeiro, foi o que ele falou aqui, próximo ao final do ônibus, tal, que a facção estava atrás do declarante em virtude das mortes ocorridas no domingo. E então, isso aqui a gente está falando na segunda-feira, tá? No dia seguinte. Foi o que ele falou aqui. Então, o declarante de própria iniciativa procurou os integrantes da facção, onde veio a ficar no cativeiro, conforme ele narrou aqui, colocaram ele no carro, despistaram os pais, e foi liberado após este período. É que teve a pergunta, ele não falou, né? Que o declarante apenas viu Juninho no último dia do julgamento, ele está falando lá do tribunal do crime, pois ele também foi chamado. Vamos ver se tem mais alguma interessante aqui, para a gente entrar na prova técnica. Como está o meu tempo aí, Lê? Tá, com 30 você me avisa. Aqui no plenário, a Lidiane de Lima, essa aqui foi transcrito, tá? Boa noite, tudo bem? Lidiane Lima Peixoto, sim, não, com Abraão, irmão de Azarias. Então ela é cunhada de Azarias e do Paulo. E aí ela fala, no período da tarde, eu estava lá com eles, à tarde. Porém, eu depois me retirei porque tive que ir na igreja. Segundo falaram, então é por ouvir dizer, teve uma briga lá, e justamente com o Dilan, onde ele passa de moto muito rápido. Então até ela mesmo, que não estava lá, falaram para ela que ele passa de moto muito rápido, não empinando a moto, tá? Eu sei que isso não tem nada a ver com os fatos e com a prova que a gente vai demonstrar. É só para a gente corroborar a tese da defesa, tá? Tinha bastante criança na rua e ele é chamado a atenção, gera uma confusão, tal. E aí depois, eu não posso falar porque não vi, estava na igreja, tá? Segundo dizem, a briga foi por volta das 5 da tarde. Às 5 horas da tarde eu estava na residência. Lá no final, né, antes dela terminar, ela fala, a gente pergunta se o Azarias tinha inimigo. Ela fala, o Azarias sim, policiais. Ele foi acusado de ter cometido um latrocínio, porém não foi ele. Era um GCM. Eu não vou me recordar. Acredito que ficou preso 3 a 4 anos. Aí, continuando aqui, sim, não posso dizer, eu não posso dizer, sim, não, participaram, não. É a esposa dele e o irmão dele que estavam presentes. Aí a gente falando dos fatos, tá? Bom, do Ananias a gente já falou, mas em juízo ele fala também, né, em relação ao capacete, lá no final ele fala, essa aqui foi transcrito, tá? A outra vez ele tirou o capacete, ele volta, era 5 horas. Ele voltou 10 para as 9, 10 para as 9 à noite. Reconheci ele por causa da barba. Tá? É muito superficial um reconhecimento por causa da barba. Tá? Mas dentro de um contexto que ele viveu, tá? É normal que possa ocorrer esse erro, sim, tá? Aí o meu filho estava dentro do carro, o Azarias estava dentro do carro, mas as provas todas falam que ele não estava dentro do carro, tá? Mas ele diz aqui que daí ele saiu do carro, tá? Aí a moto que meu filho estava coisada, eu não sabia que quando ela vira, ela não pega, ela tem que coisar, e ligar a chave, e desligar, e depois pegar de novo. Aí eu fui dar na chave a moto de novo, mas o Felipe falou que quem tentou dirigir a moto foi ele, não foi Azarias. Bom, eu acho que aqui os depoimentos, só para ter uma ideia da contradição, ficaram bem claros, né? Vamos falar da perícia, tá? Vamos entrar nas perícias, que é mais importante. Então, a gente tem aqui 2 perícias, tá? As 2 são da polícia. Uma da Polícia Civil, Departamento de Homicídio, eles têm uma central de inteligência, e a outra da Polícia Técnica Científica. No passado era a mesma polícia, era tudo Polícia Civil. Hoje eles são Polícia Técnica Científica, mas continuam fazendo o mesmo papel, que é o de apoio
né, com informações técnicas e periciais, tá? Então, qual que é a diferença, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Estamos nos autos do inquérito. Deixa eu ver se eu tenho a fala do perito aqui. Bom, eu vou iniciar aqui, só para ter uma ideia, de como essa perícia da Polícia Técnica Científica foi falha, se a gente comparar com a Polícia Civil e com os vídeos, tá? Na Polícia Técnica Científica, eles não colocaram, por exemplo, o horário das 7 da manhã, aliás, das 18 horas da noite às 7 da manhã. Eles não colocaram, porque não veio essa informação de que horário que eles queriam. Então, ele colocou o horário das 8 horas, salvo engano, 8h30, eu vou confirmar, até às 23h59. Mas o próprio réu fala que ele entrou, saiu, e isso a Polícia Civil trouxe. A Polícia Civil é muito mais conclusiva. Então, os arquivos de vídeo vieram, aqueles das 20 às 23h59, tá? Folhas 462, Eliette. Apresentaram as imagens, pá. E aí, deixa eu ver aqui se tem uma fala. Olha como que é importante aqui, ó. Olha o que o perito fala. O perito não é ruim, o perito é excelente. Mas ele vai fazer aquilo que você pede. O promotor foi muito inteligente, muito combativo, pediu. Mas as informações que o promotor passou, o perito não foi suficiente para fazer uma perícia melhor. Por quê? Ele fala, os arquivos de vídeos de interesse da perícia, das 20 às 23h59, da data requisitada, apresentam imagens no sistema colorido de baixa qualidade, cujas cenas foram geradas por câmeras de circuito interno, do tipo vigia, dotadas de legendas, de data e horário desprovidas de áudio, a partir, ao que tudo indica, de segmento de uma via pública, tá? Adjacente. Como não foi, olha o que o perito fala, prestem bastante atenção, por gentileza. Como não foi indicado na requisição do doutor promotor qual seria o imóvel, o perito não sabia nem qual imóvel que ele tinha que periciar, de interesse pericial, e na falta de outras indicações que poderiam nortear, né, a realização do exame, como, por exemplo, descrições de vestimenta dos indivíduos, né, de interesse, foram feitas imagem de todos os indivíduos. Ele não falou quem que é, mostrou só uma foto, assim é o perito que está falando, não é o defensor. Então, todo mundo que passou lá, ele fez foto, tá? De todos os indivíduos que tenham passado pela área da captura da câmera, no intervalo mencionado, com ênfase na movimentação próxima a residências contidas no canto inferior direito das imagens. A seguir, são descritos os principais eventos observados que dizem respeito à entrada ou saída de indivíduos ou veículos nas residências, tá? Então, tem que fazer a perícia, os elementos são fracos, né? Poderia ser melhor, né? Vamos fazer com o que tem. Então, começa a perícia. Por volta das 20h32, tá? Um indivíduo de características externas masculinas chega na primeira residência que aparece da imagem a pé. E logo em seguida, por volta das 20h33, outro indivíduo de característica masculina chega em uma motocicleta conduzida por outro indivíduo e aparentemente entra na residência ao lado daquela primeira imagem 71 e 78. Por favor. E eu tenho as folhas também, tá? Eu vou pegar as folhas aqui, para não gerar dúvida. Imagem 71 e 78. Porque aqui eu fiz umas anotações nas imagens também que o próprio promotor mostrou para vocês, é a imagem que vai passar lá, tá? Só que nós vamos ver o vídeo. Porque na imagem ele trava e pega o que é mais interessante, tá? A página é 485, tá? Das imagens. Aí a gente tem lá 3 imagens na 485. 3 imagens, tá? Tá tudo junto, né?
PDF, né? Então a gente tem aqui, né? E a gente vai ver esse filme dessas imagens. Vai ver que é essas pessoas e esses carros que chegam lá. Isso. 485 a folha, né? Então sobe as 3 imagens para os jurados ver, tá? E agora você consegue minimizar e soltar os vídeos dessas imagens? Doutor, só um momento, doutor. Tá nos altos os vídeos, tá? Tá, que foi Tá. os vídeos? Doutor? Os vídeos estão nos altos, o senhor não tem? Tem, mas Ah, tá. qual que é a fonte deles? É do processo, eu fiz cópia. Eu sou defensor. Na cópia, não. Sim, mas vai reproduzir o que está aqui. O senhor pode seguir por aqui, tá? Nas imagens. Quero saber o vídeo, doutor. Tá nos altos, pega o senhor e o senhor põe aí também para mostrar para os jurados. Sim, doutor. Tá também. Florestal. Processo O senhor pode digital. indicar as folhas? São as Estou indicando, 485, excelência. Folhas 485. Doutor, a gente tá bastante tempo aqui, doutor. Eu também. Qual folha está o link? O link do vídeo? Não, o vídeo ele está apartado nos altos. O senhor tem que pegar e ter a sua cópia. Eu tenho a minha cópia. Ai, doutor, não tem necessidade de falar dessa forma, é só falar Não, mas não, excelência. Aqui nós estamos debatendo. Ele não precisa de advogado, excelência. Na verdade, a gente está falando de uma coisa que é muito clara. Se a senhora quiser. Doutor, o vídeo, o processo é digital. Sim, Tá essa é certo? digital. Tá. Uma filmagem pode ser feita no upload Sim, do pode. processo. Eu só quero saber em que páginas que está. Não, eu não fiz a filmagem upload. Eu fiz carga e fiz cópia do vídeo. É que o senhor também poderia ter feito. O Mas processo aqui a gente digital vai desde o corroborar, começo, a gente doutor. vai corroborar todo o O processo documento. digital desde o começo, cara. Sim, e qual que é o problema? Não dá pra fazer carga do processo digital. O vídeo teve aqui no fórum, o vídeo teve lá na delegacia de polícia, o vídeo foi para a perícia, todos nós temos acesso. O senhor também tem. A prova, ela aberta O para senhor todos. pode indicar onde está, ou a mídia, ou como que o senhor fez essa cópia? Eu fiz na delegacia de polícia, excelência. Fiz cópia. Certo, mas aonde no processo está esse vídeo, doutor? Por favor. O vídeo, ele não está no processo, o processo é digital, excelência. Não está no processo. O vídeo está aí arquivado, a senhora deve ter também. Aí é arquivado aonde, doutor? Gente, Nos autos, ué. Então sumiu de novo o pendrive? doutor, calma, doutor. Não, eu estou calmo, excelência. O meu tempo é curto. A senhora pode brecar o meu tempo, então? Doutor, não tem necessidade de falar dessa Não, a senhora pode parar o meu tempo? Sim, com Tá, por favor. certeza. Tá, por favor. O senhor agora me indica onde está é o quê? Um pendrive que o senhor pegou? Como que Isso, o eu senhor trouxe o fez? pendrive e fiz cópia, não, cópia da delegacia de polícia. Na delegacia. Isso, na delegacia de polícia. E onde que está o vídeo que a delegacia enviou para... O vídeo ele veio para perícia, ele veio para juízo, aí não é eu que guardo, excelência. É eu que guardo, todos têm acesso. Os vídeos saíram daqui. Agora o vídeo comprova o que está aqui. Agora, se a senhora quiser interferir, não tem problema. Eu vou falar pelas fotos, conforme o promotor também falou. Excelência, então, obviamente, pelas normas processuais, um vídeo que não está juntado aos autos não pode ser mostrado. Tem um pendrive A447, é esse pendrive? Sim, mostra para mim, por favor. É um pequenininho, tem até os dados também. É um pendrive, tem um disquete também, tá, excelência? É a mesma coisa os dois. Essa aqui, ó, 455. 7. 454, 2 pendrive. E tem gente que a gente escreve, né? Os pendrives. Isso aqui foi encaminhado para a polícia, né? Se o doutor quisesse mostrar, ele tinha que pedir para fazer o upload desses vídeos no sistema. Bem, se a senhora como presidente quer identificar dessa forma, tudo bem. Né? Vai ficar prejudicado a defesa, mas eu vou respeitar. Os lacres, eles vão fechados. Como o senhor teve acesso a esses lacres? Eu não estou entendendo. Na delegacia de polícia, eu sou defensor do acusado. Ah, doutor. Não fala Eu dessa estou forma explicando. comigo. É óbvio que o senhor é Então, sim, eu estou defensor. explicando para a senhora. Como eu sou Necessidade de defensor. falar comigo dessa Excelência, forma? estou dizendo que eu sou defensor do acusado. Na Eu sei. delegacia de polícia, eu o represento, então eu tenho acesso à prova. Eles abrem isso para mim. O senhor tem cópia desse vídeo aí, doutor? Tenho meu computador, posso passar para o senhor se quiser. Que, doutor, Espino, o que eu posso fazer? Eu vou deferir a
inscrição na presente data, e aí vai ser juntada uma cópia e depois o Ministério Público, se o caso, faz a conferência em relação ao tenusómetros. Agradeço. Excelência, qual está a minha objeção, por gentileza, na ata, Sim, com que certeza. esses vídeos não foram juntados no prazo do 497. Ficou completado, seu comando. Pronto, você pode entender. Obrigado. Quanto tempo tem o dia? 3, 4 minutos. Foram 2 períodos só, doutor. Qual que é as folhas que eu falei para você? 485, né? Você tá? Tá. Peraí, deixa eu só achar onde que eu tava, porque acabei me perdendo aqui. 485 a gente parou? Isso. Tá. Então, 485. As folhas 485, tá? Por volta das 20 horas e 32 minutos, um indivíduo de características externas masculina chega próxima da residência, que aparece nas imagens a pé. E logo em seguida, por volta das 20h33, então primeiro 20h32, solta o vídeo. Você consegue ir no horário certinho, 20h32? Já chegou? Tá. Chegam dois, o piloto pilotando, aí o outro assume a moto que está com a mochila nas costas. A imagem ela é escura, mas o acusado ele fala, estava de bermuda, com uma lista branca. Conforme a tese dele, eles chegam e aqui ele vem para casa e o Juninho vai continuar o trabalho. E aí a gente vai demonstrar que ele entra e não sai mais. Porque se a gente pega só essa folha aqui, ó, não dá para saber para onde ele foi. E a hora que der o minuto 20h33, o outro indivíduo, né, de característica masculina, chega em uma motocicleta conduzida por outro indivíduo, aparentemente entra na residência. É 8h33 já? Então ele está entrando na residência. Às 20 horas e 57 minutos, seguindo essa cronologia da perícia, porque às 20h38 fala de um automóvel branco, que não é de interesse nosso, e não fala que nenhum dos... um automóvel branco, de cor branca, entra em uma das casas, sem que seja possível visualizar seus ocupantes. Por volta das 21h40. Sim. Eu vou mostrar. A pergunta que eu fiz para o perito, que ele respondeu que não é possível saber se o acusado estava lá, é que o perito fez esse serviço. Ele fez essa análise. Agora, não dá para a gente fazer essa análise, que vocês têm que ficar aqui até meia-noite, vendo segundo por segundo do vídeo. É esse meu ponto, você entendeu? Agora ele passa lá para o perito, viu, e isso informou para a gente. Para a gente não tem que fazer isso agora, porque o perito é especialista. Doutor, pode continuar, não sei o que falar. Então vamos lá, Eliette. Por volta das 21h57, só para 21h57, um automóvel de cor escura estaciona em frente a uma das residências, desembarca alguns ocupantes e entra na garagem. Aqui, as imagens, deixa eu pegar elas aqui, se quiser acompanhar, 177 e 186. Um 177 e 186, que são essas imagens aqui, tá?
que aqui é um ponto, conforme o acusado já havia falado, que é o irmão dele que chega assustado, né? Conforme ele disse, que chega no momento em que o portão abre e sai o deles, que é o irmão do Dylan, de dentro da casa. Eles estão perseguindo o Dylan, eles acham que o Dylan está na mão do PCC, mas o Dylan estava em casa. Aí, as imagens aqui de folhas 178 a 180, você já mostrou? No momento que o 178, as imagens, tá? Das folhas 522. Momento em que o portão da casa abre, não desce ninguém do segundo veículo, e sim saem pessoas de dentro da casa. Logo após Derrick sair do veículo, pois recebeu a ligação dizendo que Dylan estava em perigo, porém Dylan estava dentro da casa. Então é o que refletiu essas imagens aí, tá? Aí nós vamos folhas, deixa eu pegar meu controle aqui. Folhas 524. A imagem do ponto, né? Às 21 horas e 59, o ponto entrando de ré e entrando na garagem. Aí nós vamos agora, deixa eu ver por volta das 21, por volta das 23, indivíduo de característica externa, volta. Ver se tem mais algum. Aí com base aqui, back sign. Aqui, as folhas 530, da página 530, imagens 202 a 204, mostra a testemunha aqui depois, aqui, que é o senhor Carlos, saindo da residência. Ele se despedindo dos familiares. Você não soltou o vídeo? Qual que é a folha? 530. Das 22h31. Soltou? Tá. Deixa eu só pegar o da Polícia Civil, só para a gente ver a diferença, né? E por conta disso que a gente tem essas falhas. Então, o relatório da Polícia Civil, relatório de investigação 129/19, folhas 142, tá?
Então, em cumprimento à referida ordem de serviço, com as mídias às quais nós foram fornecidas, passamos a analisar e comparar as imagens contidas na mídias, a qual fora fornecida por Dilan Henrique Dana Ramalho, com o DVR a qual fora obtido por essa especializada. Aqui nós estamos falando da 5ª Delegacia de Polícia e Repressão a Crimes contra a Criança. Aqui, os investigadores, ele encaminha ao delegado de polícia titular, né, da 5ª Delegacia. Só que aqui ele traz um relatório mais completo, tá? E a gente pode acompanhar por aqui também, tá? Então, aqui ele fala o seguinte, ó, ele começa às 18 horas. Aí 18, 19, 20, 21, tá? Então, entre 20 e 21 horas, é o que todo mundo fala que ocorreu um crime, 10 para as 8, né? A maioria fala 10 para as 8, né? Então, tem desde as 18, 20, 21, 23, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, eles fecham, por isso que o deles é mais conclusivo. E eles trazem, né, ó, diante de tais imagens, que são essas mesmas imagens, que também está as fotografias, ressalvamos as seguintes observações. Nos horários registrados pela câmera 4, aqui ele identifica até qual é a câmera, a qual registrou a movimentação da residência da Rua Amor Perfeito 13A. Então, ele já foca nesta residência. Do investigado Dilan Henrique Daman Ramalho do dia dos fatos, porque eles foram lá, fizeram busca e apreensão, eles conhecem a casa. E aí as folhas 144, o que o relatório dos investigadores fala? Você está conseguindo colocar as folhas para a gente acompanhar? Tá. 143 e depois 144. Então, é o que eu estou lendo aqui para os senhores, tá? Aqui os horários, né? Que eles fecham, eles são investigadores, eles vão a campo, eles têm os elementos. O perito trabalhou com os elementos que o doutor promotor mandou. Então, não é só os vídeos ou só as imagens. Aqui ele relata, nas folhas 144, às 18 horas e 11 minutos e 48 segundos, motocicleta entra na residência com o motociclista trajando bermuda de cor escura e mochila nas costas. Às 18 horas e 27, o motociclista sai da residência, sendo que neste momento está chovendo. O motociclista está trajando aparentemente capa de chuva, que foi o que o próprio réu Dilan falou aqui. Aí ele traz um arquivo, nesse arquivo nada de relevante, arquivo das 20 horas e 33, que é a tese da defesa. Às 20 horas e 33, estaciona uma moto em frente à casa de Dilan, porque os investigadores sabem que a casa é dele, e pegaram a câmera que filma lá, com 2 ocupantes, sendo que o garupa desce e logo em seguida adentra na residência. Às 20 horas e 44 minutos e 38 segundos, sai uma pessoa da residência, aparentemente do sexo feminino. Às 20 horas e 47 e 15 segundos, adentra a residência de Dilan, aparentemente a mesma pessoa do sexo feminino que havia saído. Às 20h58, entra um automóvel na residência de cor escura, na residência, uma pessoa também adentra na mesma residência. Às 21h e 38 minutos e 30 segundos, um veículo tipo furgão entra na residência. Às 21h e 56 minutos e 54 segundos, estaciona um automóvel de cor escura em frente à residência de Dilan, e segundos após, saem 3 pessoas, que é aquela que a gente viu nas imagens. Da residência saem 3 pessoas da residência saem 3 pessoas da residência de Dilan, e ato contínuo desce do veículo motorista, onde aparentemente ocorre uma discussão entre as pessoas. Foi o que ele falou, que o irmão dele chegou lá desesperado, achando que o irmão já estava na mão do PCC, e aí, quando ele viu que o irmão estava lá, então não era uma discussão, era na verdade uma apreensão. Às 21h57 minutos e 38 segundos, todos entram na casa e também entra o automóvel preto na casa de marcha ré. Às 22h31, sai um homem andando a pé, aqui já é 22h31 a pé da casa. Às 22h40, abre o portão e as pessoas começam a conversar na frente da casa.
Às 22h42 sai um homem com a bolsa e sacola na mão e mochila, e todos vão embora. Ele disse que era o tio Carlos que estava visitando. E às 22h43:40 chega um carro em frente à casa. Saem pessoas também de dentro da casa e todos começam a conversar na rua. Às 23h08, o carro vai embora. E aqui ficou sem movimentação. A última movimentação veio 4h52. Sai um homem da casa, que foi o pai dele, que depois aqui que saiu para trabalhar, que foi a cronologia de todos os depoimentos. Às 5h02, sai um furgão branco da casa, que segundo o réu de lã é o irmão. Às 6h15, chega a moto em frente à casa e o piloto fica observando. Você tem essa imagem? Que é quando o Reinaldo volta para buscar o Dilan, 6h15, porque agora já é segunda-feira e eles estão indo trabalhar agora na transportadora Rico, porque eles tinham 2 trabalhos. (6h15:47). Você não tem ele? Tem aí sim. Só na. Não, no vídeo não. Hã? No vídeo não. Nem na polícia. Não, esse aqui é da Polícia Civil. Mas a Polícia Civil, ela viu o vídeo todo. Sim, mas a polícia. Ah, tá, é o da perícia esse aí, né? É. Tá. Esse é da perícia técnico-científica, me perdoe. Me perdoa também, Eliette, porque a Polícia Técnica-Científica fez das 20 até as 23h59. Mas a Polícia Civil, ela fez todo. Então, finalizamos 6h18:37, sai um homem de dentro da casa, sobe na moto e os dois vão embora. Às 6h18 para a moto, né? Na verdade, às 6h15 chega a moto em frente à casa e o piloto fica observando, que aqui é o Reinaldo, que vai buscar o Dilan. Às 6h18, então 2 minutos depois, o piloto da moto pega a chave e se dirige ao portão, para abrir o portão. Às 6h18, sai um homem de dentro da casa, sobe na moto e vão embora, que é o Dilan. E depois o último relatório da Polícia Técnica Científica, que fez toda, né, a perícia do vídeo inteiro, às 7h33:48, sai um sedã escuro da casa com o motorista vestindo camisa ou camiseta branca. Última movimentação da gravação. Então, nós não podemos trabalhar apenas com achismo, não podemos trabalhar apenas com a informação de um senhor que merece respeito, que perdeu 2 filhos, mas estava violentamente emocionado por tudo que passou. Evidentemente que, se a gente pegar a cronologia dos fatos, desde o início, que o Dilan passa lá com a moto, correndo, né, e tem aquela confusão toda, e vai todo mundo para cima dele, e muitas testemunhas falam que ele disse que vai voltar, tá? Dentro desse contexto, tá? De fato, ele, sabedor, que mora naquela comunidade e que sempre que tem problema, né, você tem que levar isso à facção criminosa. Ele leva isso à facção criminosa lá perto, que os irmãos da biqueira falam, deixa isso para lá, tá todo mundo bêbado, isso aí não vai dar nada. E o que ele fez? Foi trabalhar, foi pegar o Juninho tinha que comprar alguma coisa do mercado ou algo do gênero, ele volta para a pizzaria, ele trabalha na pizzaria, depois vai pegar o Juninho para substituir ele, que ele está com dor de cabeça, ele volta e a gente tem essas imagens que estão comprovadas. Não sou eu que estou falando, é as imagens da perícia, é a imagem que o investigador fez. A Polícia Técnica Científica só não foi mais eficaz porque ela não tinha mais elementos para ela trabalhar. Nem a casa, exatamente, ela sabia qual era. Ela foi pegando a imagem de todos que passavam na rua. E aí você perde muita qualidade na investigação e na perícia. Não por culpa do perito, por conta dos elementos que ele tinha. Então, dentro desse contexto todo, desta briga que teve lá, né? Falar que vai voltar. Evidentemente que quando acontece o homicídio, todo mundo vai falar, poxa,
peraí, teve uma briga lá atrás. O rapaz disse que ia voltar, e jogaram cerveja nele, e não sei o que. Foi ele. A princípio, todo mundo vai dizer que foi ele. Só que a gente tem que analisar o contexto todo. Esse rapaz, ele com certeza tinha inimigos. Por quê? Ele ficou preso um período, comprovou lá a verdade, por meio da prova, e aqui a gente busca sempre o contraditório da ampla defesa, né? Aqui é exaustão, é plenitude de defesa, e foi absolvido lá do latrocínio, mas um GCM morreu. A gente não sabe, aqui a gente não quer alegar, mas existiam muitas evidências que isso podia acontecer. Uma pessoa que já teve preso por tráfico, teve preso por latrocínio, foi absolvido. Então, toda essa suspeita não pode ficar simplesmente toda delineada e encaminhada para o Dilan. Se a gente confrontar essas provas que a gente tem aqui. Então, não há mais certeza. Se a gente for analisar todos os depoimentos e a gente vê que o seu Ananias, por conta da violenta emoção que ele estava, né, e está até hoje, né, porque como o doutor promotor falou, os filhos não voltam mais. É uma perda irreparável. Só quem perdeu um ente querido sabe. Então, evidentemente que isso ficou na cabeça, ele já conhecia o réu, tá? E mesmo de capacete, mas por conta de estar numa moto parecida ou semelhante, porque ninguém reconhece a moto, é só ele que reconhece a moto do segundo momento, do crime. No primeiro momento todo mundo reconhece, ele mesmo fala que é ele. Então, dentro de todo esse contexto, é normal que possa haver confusão, tá? Então aqui, vocês são jurados, vocês são juízes de fato e de direito. Então não pode ter nenhuma dúvida. A menor dúvida que possa pairar na cabeça dos senhores, os senhores têm que absolver. Os senhores não podem condenar uma pessoa com dúvida, se a prova não é contundente e não é latente. Tudo bem, a gente tem a palavra do Senhor, de um pai, que comoveu muitas pessoas aqui. Tá? Mas a gente também tem um jovem que nunca cometeu crime, que por conta dessa burrice que ele fez, dessa confusão que ele fez lá à tarde, ficou sequestrado por cerca aí de 10 dias, quase perdeu a vida, porque esse é o desfecho. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos, a gente não compactua com isso, a justiça é aqui. Tá? Quem dera se fosse trazido só para cá. E dentro desse contexto todo, por conta de uma única testemunha, que a gente vê que o depoimento dela, com base da onde ele estava, com base também, tá? Tem até uma parte da filha dele. Quanto tempo eu tenho, Eliette, por favor? Falta quantos minutos? Quantos minutos? Ele falou 30 minutos. Doutora presidente, a viúva, ela teve um juízo também. Você tem a degravação da... Dá quantos minutos? 36. Tá. Você consegue jogar lá no final, então? Só para ver o final? Não, pode jogar lá no final. Eu já te falo. É bom que os jurados vão ouvir. Essa é a Larissa, esposa da vítima da rua. É uma banda fã ou sem dinheiro. Fala de bom, eu geralmente é bom, mas poderia ser Yamaha. Ou seja, só que eu entendi certo, então. Não, eu falei assim, tem Yamaha e Honda.
Honda, mas a gente, por conhecer moto, a gente consegue diferenciar o que é uma Yamaha e o que é uma Honda. Por mais que seja a mesma cilindrada, o formato de moto é diferente. Por isso que eu falei Honda, porque se você olhar uma 150 e uma 160 da Honda, você olha e você fala que é a mesma moto. O que muda é a cilindrada, né? Por isso que eu citei para ele, em questão, acho que era uma 150 ou uma Fan, ou uma 160, ou como que faz, né? Quando eu falei para ele 150... Na delegacia hoje? Não, isso daí eu falei do DHPP. Falei, eu não sei se era uma Fan ou era uma 150, mas era Honda. Entendeu? A cilindrada, o que muda é a cilindrada, mas Honda quase todas é 100, Fan, 150, 160 é a mesma, quase o mesmo modelo de moto. Você falou também hoje que o familiar de um deles chegou aí, não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte, ou quando foi, só nem colocaram as cartas temporadas, enfim, que o familiar de um deles foi lá explicar, não tinha nada a ver, coisa assim. Só que me lembrar, por favor. Foi no outro dia, então, porque a gente estava naquele alvoroço, a casa da minha sogra estava bastante movimentada por conta de tudo que tinha acontecido. E aí, de repente, eu estava lá na porta e aí eu vi uma aglomeração, assim, só que eu não fui lá ver o que estava acontecendo, porque eu não tinha condições nenhuma. O máximo que eu tentei é evitar de que minha sogra presenciasse aquele momento. E aí eu falei para os irmãos deles, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eles falaram, não, o menino veio aqui, o dono da moto veio aqui falar que não tinha nada a ver a moto da briga com a moto que estão falando que vieram atirar. Foi isso mesmo. Então você deu não só a família, mas a própria pessoa da moto. Um familiar, eu não lembro se era primo, eu acredito que foi primo. Eu não lembro muito por ter passado, e na época eu estava muito abalada, então não vamos falar com exatidão. Você começou a entender isso no dia seguinte? Foi, na segunda-feira, de tarde. Mas ou seja, foi lá, no caso, em defesa, no sentido, não foi ele, estava bem tipo da ameaça, ele só como uma defesa, é isso? Sim, só como, minha moto não tem nada a ver, eu fiquei sabendo que vocês estão atrás da minha moto, mas minha moto não tem nada a ver, foi isso que foi dito lá. Na delegacia, se eu queria ver também, que tem essa prisão por aproximadamente 2 anos, do lado possível, e ele tem uma outra de prato, é isso? Eu já não era com ele bastante. Ou seja, então na delegacia você não afirmou isso? Não, eu afirmei que ele tinha ele perguntou, né? Ele já teve algum problema com a justiça e tal, e aí eu falei pra ele, eu sei que antes de eu me envolver com ele ficou preso, mas não foi algo que eu acompanhei. Assim, não... Mas sabe se é fato? Não sei. Você tinha notado alguma coisa nesse vídeo? Tá, então é só isso mesmo, tá? Então, na verdade, como as audiências aqui na fase do sumário de culpa, elas são gravadas, então a gente tem que degravar. E muitas vezes a gente degrava e digita, então a gente traz o vídeo para corroborar, tá? Esse vídeo aí está nos autos, mas toda a prova que é produzida no inquérito policial, todos nós, operadores do direito, temos acesso, inclusive ao CD, aos pendrives, todos nós temos acesso a essas provas. Então, por essa razão que eu estou apresentando aqui, porque quando a gente pega fotos, né, que o perito faz, como é que os senhores e as senhoras vão definir aqui, ó? Eles fizeram uma comparação aqui, tá vendo? Do Dilan com essa foto. Como é que vai saber quem é que está aqui? Tentando provar que era ele que entrou na casa ou que era ele que saiu. Então eles pegaram até todas as pessoas que estão passando na rua, até mesmo os vizinhos. Aqui eu estou falando de folha 550, estou falando de folha 551, tá? Então é muito difícil. Então aqui
a gente não está falando de achismo. Vossas Excelências não são justiceiros, são juízes. Aconteceu uma coisa muito grave, né? Como o pai prestou o depoimento aqui muito emocionado, e é normal isso, né, acontecer, mas o que eu estou trazendo para Vossas Excelências é que esse depoimento emocionado, ele tem uma razão, mas quando a gente compara ele com as provas produzidas nos autos, a gente vê que é um pouco de confusão. Às vezes a pessoa quer fazer justiça, mas a justiça não pode ser feita desta forma, por erro, né? Que são 2 homicídios duplamente qualificados, né? São penas altas, crimes hediondos. Então, Vossa Excelência tem que julgar com equidade. Se pairar qualquer tipo de dúvida em relação à autoria, Vossas Excelências têm que absolver. A tese da defesa é de negativa de autoria, não tem nenhuma tese alternativa, porque aqui ou ele matou ou não matou, não posso dizer que ele matou, mas tem que tirar isso, tem que colocar aquilo. Não, essa é a tese que ele sustentou todas as vezes que ele foi na delegacia de polícia, e foi diversas vezes, e todas as vezes que ele esteve aqui em juízo. Então, para que vocês façam um julgamento com equidade, que possam voltar para os entes queridos, com a sensação de que fez justiça, que possam dormir tranquilamente, absolvam o acusado. Se tiver dúvida, também absolvam o acusado. Condene se tiver a maior absoluta certeza. Tá? O julgamento de vocês hoje aqui é o que vai, é o que a defesa pede e requer. Obrigado pela atenção de todos.